Shalom, irmãos. Glórias ao seu nome, Jesus. Nós estamos aqui para iniciar o nosso culto, culto congregacional, na grande celebração, neste lugar. Mas eu tenho certeza que o nosso culto, querido, começa quando nós nos dispomos a se colocar diante do Senhor, né? E até a nossa vinda aqui, vindo pelo caminho, aqueles que moram mais distantes, né, já começa o seu culto. E você pode orar, você pode se colocar diante do Senhor, né, adentrando as portas deste lugar, mas você está na presença do Senhor. Então o nosso culto começa assim que nós acordamos, né? A nossa comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, nada pode nos separar. Então nós podemos, sim, estar dentro na presença do Senhor, mas nós temos momentos especiais, nós para tudo, para estar na presença, né? Mas nós temos esse privilégio de poder estar diante do Senhor continuamente, né? Continuamente diante dele, derramando nosso coração diante dele. Então, isso é privilégio nosso, né? O nosso Deus, ele enche os céus e enche a terra. O meu culto a Deus começa quando eu acordo, né? Nosso poder de decisão de estar na sua presença. Amém? E nós podemos invocá-lo, nós podemos profetizar, nós podemos interceder. Então nós podemos estar na sua presença continuamente. Então quando você dispõe a estar na casa de Deus junto com seus irmãos nessa grande celebração, você já se coloca diante do Senhor e já sobe a este lugar com ações de graça, com voz profética. Eu sei que é uma guerra, mas aí a gente tem armas para a guerra, né? Vencer, Senhor, eu vou vencer para estar junto com meus irmãos, adorando, celebrando ao Senhor. Amém? Então, nós podemos se colocar diante dele e entrar na sua presença com salmos, com cantos espirituais, com palavra profética. Então, nós vamos abrir o Salmo 19, né? Salmo 19, e vamos liberar esse salmo. A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Aleluia. Então, você abre a sua Bíblia e nós vamos liberar esse Salmo 19, tá? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia fala disso, outro dia. Uma noite mostra sabedoria, a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes. Mas as suas vozes são as suas palavras Qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Aleluia. A lei de Yahvé é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Yahvé é fiel e dá sabedoria aos simples. dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor de Yahvé é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Yahvé são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis
Também por eles é demonstrado teu servo, e os guardar a grande recompensa. Seus próprios erros. Absolve-me, pois que eu desconheço. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se enhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Que a palavra da minha boca E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Glória a Deus, né? Essa é a obra de Deus, a obra de Deus plena e perfeita, e que tem uma continuidade nas nossas vidas, né? É contínua a obra do Espírito, a obra que o Pai operou, trazendo salvação ao mundo, trazendo salvação a nós. É uma obra contínua. Dia a dia nós temos provisão do Espírito Santo. Dia a dia nós temos provisão do sangue do Cordeiro. Dia a dia nós podemos invocar o poder deste sangue. Então, aquilo que nós não temos conhecimento, a Luiz está lá na porta. Aquilo que não temos conhecimento, aquilo que ainda não chegou, mas há uma provisão dos céus em nosso favor, né? A gente vai lá para Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles venceram, e nós vamos vencer, né? Vamos vencer por quê? Vamos vencer por causa do poder do sangue de Jesus. Continuamente fala a nosso favor. Então, por isso nós podemos adentrar na sua presença, em qualquer parte, em qualquer lugar, em qualquer hora. Tá, querido? Então, nós temos essa provisão contínua do sangue de Jesus. Então, que a gente venha nos apropriar, venhamos crer. Então, o Senhor Deus que fala, né? Fala de maneira grandiosa. O versículo diz assim: sem linguagem, sem fala, nós ouvimos a sua voz. Então, é um Deus presente, é um Deus que se revela, que se revelou a nós, os seus filhos. Então, é uma perfeição. Então, cada dia que nós mergulhamos nesse conhecimento de Deus, a nossa alma, né, se encanta. É perfeito a obra do Senhor em nós, querido. Então, nós podemos realmente desfrutar dessa presença do Senhor. Então, lance-se em fé, lance-se na presença do Senhor, né? Onde você não vai aceitar nenhuma acusação do inimigo. Nós temos a provisão contínua do sangue de Jesus sobre nós, né? Então vamos testemunhar, vamos profetizar, vamos confessar essa palavra dia a dia, tá? Para que a obra do Senhor seja feita em nós e no outro, através de nós. Então, que haja mesmo um mergulhar nesse conhecimento de Deus, nessa comunhão com Deus, nessa intimidade com esse Deus que é graça, que é poder e misericórdia. Amém. E Ele vem, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos atrai, é Ele que fala aos nossos corações. Então, nós temos vitória. Então, vamos ficar de pé, vamos levantar nossa voz, tá? Proclamando essa realidade, agradecendo a excelência desse Deus, né? Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de provisão, um Deus que opera milagre, mesmo que a gente, nosso coração, né, fique temeroso, mas Ele está conosco como poderoso guerreiro. Amém, querido? Então, levanta a sua voz e glorifica ao Senhor, exalte esse Deus que é poder, que é graça. Pai, nós te bendizemos nessa noite, nosso coração te bendiz, proclamamos que não há outro além de ti, Senhor. Tu és Deus poderoso, Tu és Deus de toda a terra, o Senhor Deus soberano, estás assentado acima dos céus, estás assentado no alto do sublime trono, revestido de glória, de majestade, de graça, mas o Senhor fez de nós santuário, o Senhor habita em nós pelo seu Espírito, o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, há uma intercessão contínua nos céus, Jesus está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Pai, nós nos apropriamos do poder que há no sangue de Jesus, esse sangue que fala a nosso favor.
porque o Senhor tem as suas vestes salpicadas de sangue, o sacerdote eterno que está diante do Pai. Por isso nós temos acesso à tua presença, onde não há véu, onde não há empecilho, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada, Senhor. Que nosso coração seja convencido, que teu Espírito, Senhor, nos convença, e que cada dia, Senhor, corramos para o Senhor. Cada dia, Senhor, nos prostremos diante do Senhor. Cada dia, Pai, sejamos guiados pelo teu Espírito. Cada dia, Senhor, nós sejamos ensinados pelo teu Espírito. Senhor, aviva a tua obra em nossos corações. Aviva a tua igreja. Acende o fogo, meu Deus, no nosso coração. Acende o fogo do avivamento no coração do teu povo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, que a glória do Senhor se manifeste, o poder de Deus se manifeste de maneira poderosa, para que não haja em nós nenhuma incredulidade, para que não haja em nós nenhum empecilho, mas que venhamos, meu Deus, compreender a grandeza dessa tão grande salvação, de um Deus presente, de um Deus, meu Deus, que tudo pode. Senhor, nós queremos te glorificar, Senhor. Temos uma mensagem de salvação ao mundo perdido. Tem uma mensagem de vida eterna ao mundo perdido. Temos, meu Deus, a solução, meu Deus, para os desesperados, para os angustiados. Senhor, temos uma mensagem de salvação, a boa nova de salvação de um Deus que nos ama com amor eterno. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor, faz de nós, Senhor, testemunhas autênticas que vivem, meu Deus, nessa comunhão, que vive na presença do Senhor, que vive comendo, meu Deus, na mesa, que mergulha no profundo, Senhor, para alimentar os famintos, para alimentar, Senhor, os sedentos, Senhor, para libertar os cativos, Senhor, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar essa salvação eterna que o Senhor veio trazer a nós. Glórias ao teu nome, Senhor, que não passa de nós, mas que na nossa geração nós sejamos fiéis e íntegros, Senhor, em comunicar mensagem de salvação. Senhor, nós queremos te glorificar nessa noite. Que saiamos daqui, meu Deus, numa nova dimensão na tua presença. Que saiamos daqui, meu Deus, com renovação de aliança. Que saiamos daqui curados, que saiamos daqui restaurados, Senhor. Porque na sua presença há abundância de alegria. Na sua presença, Senhor, nós somos restaurados. Na sua presença nós somos curados. Nós somos libertos, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Porque a tua voz, Senhor, é poderosa. E nós temos ouvido a tua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, abençoamos cada um dos teus filhos neste lugar. Aqueles que estão chegando, aqueles que estão vindo pelo caminho, que a bênção, o renovo. Senhor, a fé, a ousadia. Senhor, a saber que o Senhor os ama com amor eterno. Que o Senhor traga na força do seu poder, Senhor. Que o Senhor opere libertação neste lugar. Que o Senhor traga salvação, meu Deus, a todos aqueles que adentrarem em dúvida. Senhor, que manifesta o teu braço de poder, Senhor. Colocamos diante do Senhor. Oh Deus, que levantemos mão santa. Que sejamos livres neste lugar. Que teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para falar. Que teu Espírito tenha liberdade, meu Deus, para fazer. Que o Espírito Santo tenha plena liberdade, Senhor, neste lugar, Senhor. Glórias ao teu nome. Vem, Espírito Santo. Vem com o teu fogo. Vem com o teu batismo de poder. Vem com a tua salvação. Vem, Senhor, vem, Senhor, e realiza aquilo que tu queres. Equipa a tua igreja, adestra a tua igreja. Ai, o Senhor é Deus, poderoso é o Senhor, Pai, e a ti toda a glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, querido? Glórias ao teu nome. Bendito seja o Senhor. Nós somos chamados, querido. Nós somos chamados para ser sacerdotes do Senhor, para se colocar na brecha, para se colocar diante dos muros, dos muros, para ver as muralhas caindo. Nós vamos colocar ainda diante do Senhor a nossa oração em favor da nossa nação, em favor do governo brasileiro, em favor do presidente, em favor desta nação.
vamos colocar diante do Senhor em oração e vamos orar, né? Orar pela liderança deste país. Sabemos que a redenção da nação brasileira, né, vem através da igreja, a igreja governando, a igreja proclamando, a igreja guerreando as guerras do Senhor. E o Salmo 20 nos faz isso: oração pelo rei na guerra. Então, a guerra que está sendo travada nesta nação, para querer impedir o avivamento da igreja. Então, é uma guerra espiritual. Então, é guerra da igreja, a guerra de estabelecimento de sistema contrário a Deus. Então, é uma guerra da igreja. Então, a igreja vai orar nesse instante em favor da nossa nação, em favor dos nossos governantes. Então, deixe o Espírito Santo lhe levar, né? Levar. Segundo Timóteo, né? 12. A nossa oração tem o livro Orando a Palavra, né? A oração. Mas nós vamos ler o Salmo 20, tá? E depois a gente vai orar. A palavra do Senhor diz: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Isso. Nós vamos orar isso pela nação brasileira, pelo presidente Jair Bolsonaro, pela liderança, pelos governos de Estado. Então nós vamos colocar diante do Senhor. Envie socorro desde o seu santuário, que sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do Senhor nosso Deus avoraremos perdões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que Yahvé salva o teu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome poderoso do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantemos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamamos, né? Então nós somos, queridos, nós temos autoridade na terra, né? Somos embaixadores dos céus. O Senhor nos deu esse ministério poderoso, né, de sermos reis. Recebemos a autoridade do Senhor, e como reis é o Senhor que salva, é o Senhor que protege, é o Senhor que alvora sobre nós a sua misericórdia, a sua bandeira de graça, e nos dá vitória. E a nossa confiança está no Senhor. Então não é o governo do presidente Jair Bolsonaro que vai trazer solução para essa nação. Deus vai usá-lo, né? Ele vai ser esse canal do Senhor para resistir e não permitir que a nossa nação entre no caos. Mas é a igreja do Senhor Jesus que tem essa autoridade, né, de estar diante do Senhor e guerrear essa guerra. Então levanta sua voz e coloque diante do Senhor, né, o governo brasileiro, a liderança do nosso país diante do Senhor. Amém? Gostaria que o Parão viesse aqui orar. Lá temos. Você que está mais próximo. E a igreja levanta a voz, vamos orar pela nação. Pai, nós te bendizemos ao teu santo nome, Deus. Obrigado pela tua presença neste lugar. Nós colocamos a nação brasileira diante de ti, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor tem promessas nessa nação. E pegamos essas promessas em nossas mãos e cremos nessas promessas. Nós sabemos que o Senhor é fiel e justo para cumprir nossas promessas. Não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor.
Sabemos que o Senhor há de gerar um Brasil profético, um Brasil que não tenha corrupção, um Brasil com pessoas certas na política, com pessoas certas no ministério, com pessoas certas, Senhor Jesus, na justiça. Em nome de Jesus, proclamamos libertação no Brasil, um Brasil, Senhor Jesus, purificado, um Brasil, Pai, que a lei maior não é uma Constituição, mas é a Tua palavra, é a Tua palavra que vai permanecer em tempo e fora de tempo na nação brasileira. Em nome de Jesus, arranca todas as cadeias da corrupção, arranca, Senhor Jesus, todo espírito maligno dessa nação. Nós proclamamos a Tua verdade em nome de Jesus. Guia, Senhor Jesus, o Supremo Tribunal, guia, Senhor Jesus, em Brasília, em nome de Jesus, que o Senhor toque pessoas naquele lugar, que o Senhor use pessoas naquele lugar, em nome de Jesus. Nós proclamamos a redenção da nação brasileira, Pai. Traz, Senhor Jesus, um avivamento neste lugar, traz a Tua presença, Pai, que a Tua palavra possa ser referencial, que a Tua palavra possa ser a lei, Pai, que nós vamos seguir, em nome de Jesus. Usa, Senhor Jesus, nosso presidente, toque que ele possa ser canal ministrado pela Tua presença, que o Senhor possa usar ele não somente com palavras, mas com ações, com formas, com lei, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor tem um plano profético nessa nação, e nós hoje guerreamos em nome de Jesus sobre esta nação brasileira e não desistiremos de uma nação justa, de uma nação correta, uma nação que vai prevalecer na saúde, na educação, tanto dos jovens, dos idosos. Em nome de Jesus, nós guerrearemos, Pai, na Tua palavra. O Senhor é fiel e justo. O Senhor não é filho de homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Sabemos que o Senhor tem muitas promessas nessa nação. Em nome de Jesus, Pai, arrancamos nessa noite toda a cadeia, todo espírito maligno, em nome de Jesus, arranca e sai daqui, Satanás, sai fora daqui. Nós sabemos que a nossa nação brasileira irá ser rendida na Tua presença, Senhor Jesus, e sabemos que o Senhor tem promessas nesse lugar, e nós acreditamos e temos fé. Em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença neste lugar, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel e justo. Obrigado porque o Senhor tem nos segurado, em nome de Jesus. Amém. Poderoso. Aleluia. Vamos proclamar o decreto de Abacuque. Abacuque. No início já esqueci. Assim como as águas cobrem o mar da terra. Vamos lá, igreja? Vamos? Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. Outra vez. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Vamos retomar, né? E sempre estar recitando o nosso decreto para que os novos venham habituar-se a profetizar a palavra de Deus sobre a nação. Amém. Nós entregamos a palavra. Amém, glória a Deus. Queremos adorar o Senhor, vamos louvá-lo, vamos bendizer o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Amém. Exalte Ele, glorifique.
Santo
Santo dos Santos. Nós não vamos ficar apenas no átrio, nós não vamos ficar apenas no ao redor da presença de Deus, mas nós temos liberdade, porque Jesus nos conquistou na cruz e o véu foi rasgado de cima a baixo. Então nós temos acesso à presença do Senhor. Nós vamos entrar na presença dele com confiança, porque nós podemos através de Jesus. Então entregue-se a ele nessa noite em adoração, em rendição, em louvor. Não permita que nada tome esse momento de você. Exalta ao Senhor. Aleluia.
Ao Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és um Deus de aliança, e Tu és o Deus que não quebra a sua aliança, porque Tu és santo, Tu és perfeito, Deus, Tu não és falho como os homens. Por isso, Senhor, nós podemos colocar nossa confiança em Ti, na Tua palavra, na Tua promessa, Senhor, e por mais que tenham se passado tempos, por mais, Senhor, que ainda não vejamos com os nossos olhos físicos, mas nós vemos com os nossos olhos espirituais, pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Tua palavra. Por isso, Senhor, vem agora em nossos corações, trazendo o Teu renovo, o renovo, Senhor, para nós continuarmos a perseverar, para nós continuarmos, Senhor, a esperar com paciência no Senhor. Vem sobre nós, Deus, aquilo que não vemos ainda a respeito da nossa família, aquilo que ainda nós não podemos ver a respeito, Senhor, do emprego ou de qualquer outra coisa, mas nós declaramos que cremos, Deus, nós declaramos que cremos que o Senhor fará, porque, Senhor, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé, nós andamos por fé, Deus, e não vamos, Senhor, nos esmorecer, não vamos, Senhor, andar cabisbaixo, porque nós sabemos em quem temos crido, e sabemos que Ele é poderoso, sabemos, Senhor, que os planos do Senhor a nosso respeito não serão frustrados, Senhor, a respeito dos nossos filhos, não serão frustrados a respeito dos nossos pais, dos nossos irmãos. Nós cremos, Senhor, e por isso veremos a glória do Senhor em nossa casa, vemos a glória do Senhor na Tua igreja, vemos a glória do Senhor no Brasil, Deus, porque o Senhor é fiel e Tu és Deus poderoso. Louvamos o Teu nome, Deus, bendizemos a Ti pelas ofertas depositadas, Senhor, no Teu altar, Senhor. Que o Senhor, Deus, assista a cada família, que o Senhor, Deus, abra as portas, Deus, de emprego para quem o Senhor está procurando. Abre essa porta, Deus, a Tua palavra diz que batei, e a porta vai se abrir. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a provisão do Senhor em cada casa, declaramos a provisão de alimento, declaramos a provisão, Senhor Deus, de contas pagas. Nós declaramos, Senhor Deus, sobre a vida do Teu povo, Senhor, que eles colherão, Senhor, 30, 60 e 100 vezes mais o que tem depositado diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Amém, queridos, graça e paz. Podem sentar. Como é bom ouvir o Espírito. Amém? É bom ouvir o Espírito. Eu estava aqui percebendo desde o início do culto que aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar era aquilo que Ele já estava ministrando através das orações, através da palavra inicial da pastora Ivonete na intercessão. E nessa noite eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e nós vamos abri-la
1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Capítulo 19 de 1 Reis, a partir do verso. A palavra do Senhor nessa noite diz: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isto, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo do Senhor o tocou e disse: levanta-te e come. E ele olhou, e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. E o anjo veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Amém? Eu quero trazer uma palavra para a igreja nessa noite, falando da necessidade que nós temos de vencer as vozes ou a voz do desânimo. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós percebemos que no capítulo 18, o profeta Elias se levanta para denunciar a idolatria de Israel. O profeta Elias se levanta para destronar o principado da idolatria. E Elias se levanta para confrontar os profetas de Baal. E a Bíblia diz que a rainha Jezabel comia, à sua mesa estavam os profetas de Baal. E os profetas de Baal eram bem vistos pela rainha Jezabel. Quando nós olhamos e percebemos que Elias se levanta no Monte Carmelo para confrontar, e todos aqueles profetas são mortos, Jezabel, sabendo da notícia, voltando o rei Acabe, contando tudo o que aconteceu naquele Monte Carmelo, ela faz um juramento e envia um mensageiro para proclamar a Elias que do mesmo jeito que ele matou os profetas de Baal, ele também seria morto. E a Bíblia diz que quando Elias ouviu esse relato, bateu um desânimo, um desespero, um medo, e Elias fugiu. E esse texto é um texto muito interessante, porque quando nós olhamos, queridos, para a nossa volta, para a nossa sociedade, nós estamos cercados de vozes. Diga, nós estamos cercados de vozes. E nós temos vozes constantemente que nos desafia e traz um projeto para nós, para que nós fiquemos desanimados. Todos os dias nós abrimos os jornais, nós ligamos os jornais, nós assistimos às redes sociais, olhamos o noticiário e somos impactados com notícias que são bombásticas para a nossa alma. São notícias de morte, são notícias de violência, são notícias de abuso, são notícias de todos os tipos. E nós ficamos chocados com aquela notícia e perguntamos: meu Deus, como estão as pessoas? Como está o mundo? Que horror! Quanta atrocidade no coração humano! São notícias que nos paralisam. Quando nós olhamos no campo de todas as esferas, nós percebemos que nós somos bombardeados pela mídia, pela família, pela sociedade. De todos os lados nós temos notícias que nos desafiam a ficar desanimados.
Se você vai ao médico, você é desanimado com o diagnóstico. Se você vai à casa da família, você é desafiado a ficar desanimado com o relato que você ouve dos casamentos, dos filhos, da criação do filho. Meu Deus, quanta coisa nós ouvimos diariamente. São muitas vozes. Diga comigo, várias vozes que produzem vários sentimentos. Nós podemos ser vozes que podemos produzir alento para aquele que está em dor. Mas nós também podemos ser a voz do desespero para aqueles que muitas vezes já estão amedrontados. Como nós ouvimos as vozes da sociedade e da mídia na época de pandemia? O que nós ouvíamos? Nós ouvíamos estatísticas, nós ouvíamos números, nós ouvíamos constantemente. Quantas pessoas ainda estão em tratamento de pânico por causa das vozes que ouviram? Por causa da mídia, por causa dos jornais que ouviram constantemente o número, não sei quantas mil pessoas mortas, e aquilo foi causando pânico, terror, medo, desânimo, e as pessoas começaram, muitas delas começaram até mesmo a adoecer. Não era por causa da Covid, era por causa do pânico, do medo, por aquilo que estava sendo assaltado pela sua mente, porque elas estavam se expondo a todo tipo de notícia. As vozes, elas podem causar coragem e elas podem causar medo. Elas podem causar segurança e elas podem causar desespero. E nesse momento, no texto que nós lemos, nós percebemos que a voz de Jezabel, o anúncio de Jezabel através do mensageiro, causou medo, desânimo e pânico no profeta Elias. E quantos de nós estamos desse mesmo jeito, ouvindo situações que estão nos paralisando, com medo, com temores, com incertezas, com inseguranças? Diga a voz do mundo, com a sua filosofia, traz para a mente humana todo conceito contrário à verdade de Deus. Toda essa filosofia que o mundo está trazendo através das suas vozes, são as vozes da ideologia, são as vozes da homossexualidade, são as vozes de tantas coisas que a sociedade está impregnando na vida das pessoas e causando um estrago na sociedade. Quantas vozes têm sido levantadas na nossa sociedade, pessoas que são ícones, pessoas que são ídolos da sociedade, que se levantam para ser as vozes do diabo para uma sociedade, para influenciar, para banir os princípios da verdade de Deus no coração dos homens. Queridos, nós estamos diante também, diga comigo, a voz da carne. Com os seus apetites estão aí abertos para todo mundo, para todos os olhares que você olha, para todos os lugares. A voz da carne está aí, a voz da glutonaria, através de todos os postes que você vê de comida. Você vai passando, você não está com fome, mas porque você vê aquela voz, começa a te seduzir e você começa a comer compulsivamente. Quantas vozes estão sendo propagadas através dos sentidos da carne? Pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu toque. Somos induzidos por vozes constantemente, porque somos seres influenciáveis. E quando nós olhamos, diga, a voz do mundo, a voz da carne, mas há uma voz que é a voz de Satanás, que está gritando em uma sociedade, que está gritando nas famílias, que está gritando em cada casa, trazendo o seu terror, trazendo a sua morte, trazendo o seu medo, trazendo o seu pânico e a sua destruição. E nessa noite eu quero dizer a você que a voz de Deus é a única voz que traz cura, que traz alento, que traz esperança, que traz vida, que traz paz. É essa voz que traz equilíbrio emocional. É essa voz que coloca a nossa alma no eixo. É essa voz que faz as tempestades em nossa vida se acalmarem. É essa voz que paralisa o inferno. É essa voz que faz principados e potestades recuarem. É essa voz que nós precisamos ouvir. É essa voz que nós precisamos ser influenciados. Que voz tem influenciado sua vida? Que pessoa tem influenciado sua vida?
Quem tem influenciado? Qual é a voz que tem trazido à sua vida toda a influência que você tem vivenciado nesses últimos dias? É a voz do médico que te diz que você está doente, que você vai morrer? É a voz da sociedade que diz que para o Brasil não tem jeito? É a voz da política que diz que todos os políticos são corruptos e que não há salvação para a nação? Que voz você está ouvindo? Nós precisamos confrontar as vozes que nós ouvimos nessa noite, porque nós precisamos ouvir a voz do trono. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quais sentimentos têm sido gerados no seu coração quando você ouve essas vozes? Se você tem sido bombardeado por vozes que geram medo, que geram depressão, que geram pânico, essas vozes não são as vozes de Deus. É a voz de Satanás, é a voz do inferno que você está ouvindo. E nessa noite você, como filho de Deus, tem a autoridade para dizer ao diabo: cala-te, porque eu só vou ouvir a voz que vem do céu. Queridos, diga desânimo. O que é desânimo? Desânimo é uma falta de motivação, é uma desestimulação, é um processo de falta de vontade, de desejo de agirmos, de tomarmos decisões, de nos levantarmos, de sermos proativos, de respondermos a Deus, de respondermos aquilo que nós precisamos responder. Isso é desânimo. E quando nós olhamos para a vida de Elias, ele está tomado por esse sentimento de desânimo. Ele está tomado por esse sentimento de vontade de viver, de vontade de reagir, de vontade de sair daquela situação. Então, queridos, diga comigo: desânimo tem o poder de mexer com as nossas convicções, com as nossas emoções e com a nossa proatividade. Ninguém consegue produzir desanimado. Ninguém consegue fazer algo novo estando desanimado. Desanimado a gente tem uma visão obscura da vida. Desanimado a gente não consegue avançar. Uma igreja desanimada é uma igreja que não consegue pensar nos perdidos. É uma igreja que não consegue fazer pelo perdido, orar pelo perdido, se envolver com o perdido. Por quê? Porque perdeu o ânimo. Perdeu a visão daquilo pela qual foi chamada para executar. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Agora, amados, você sabe quantas vezes na Bíblia aparece a palavra não temas? Diga comigo: 366 vezes. Deus é sábio e Ele colocou exatamente 366 vezes, porque nós temos um mês que é bissexto, né? E nós temos um ano bissexto, na verdade. E aí a gente vai entender porque que Deus está dizendo 366 dias do ano. Ele está dizendo para nós: não temas, não tenha medo. Essa é a voz de Deus para nós: não tenha medo, não desanime. Amém? A voz de Deus vem para animar, vem para nos levantar, vem para nos posicionar naquilo que Ele nos criou. A voz de Deus vem para nos dar direção, vem para nos fazer reerguer e ter o ânimo necessário para cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou. Quando nós olhamos para a voz de Deus animando e dizendo não temas, logo vem em nossa mente um personagem bíblico chamado Josué. A Bíblia diz que Josué estava numa fase de luto. Ele acabara de perder o seu líder. E ele está chorando, ele está talvez lamentando, ele está agora pensando e refletindo como vou conseguir seguir em frente depois da partida de Moisés. Quem será o próximo líder que vai se levantar para conduzir o povo? Há conflito no coração de Josué. Há medo, há insegurança, há vozes do povo que estão à sua volta dizendo: e agora, o que faremos? A pressão daqueles que estão buscando a resposta. Não temos Josué. Como será? Não temos Moisés. Como será agora, Josué? Como é que nós vamos prosseguir? Todos querem uma resposta, todos querem uma voz, todos querem uma liderança. Mas Josué está impossibilitado de ser essa voz para o povo, porque ele está em luto, ele está em tristeza, ele está em angústia, ele está lamentando, porque ele convivia com Moisés e Moisés é removido da sua vida. E agora, queridos, nada mais anima Josué, ele está em total desânimo. Mas o que é que Deus faz?
Deus aparece dizendo: Josué, não temas, levanta-te. O que é que Deus está dizendo a Josué? Josué, você não precisa continuar nesse estágio de desânimo. Você não precisa continuar nesse luto. Anima-te, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ele está dizendo: Josué, eu tinha um propósito na vida de Moisés, mas o propósito foi cumprido. Agora eu tenho um propósito para a tua vida, e o propósito também será cumprido, porque eu estou contigo. A minha presença te dá ânimo, a minha presença te dá coragem, a minha presença é fortaleza, a minha presença é bálsamo, a minha presença é força para você continuar marchando. Josué, você está em luto, mas eu vou pegar a tua dor, o teu luto, e eu vou transformar você num verdadeiro guerreiro. É você quem vai entrar com este povo na terra da promessa. Queridos, o que é que Deus está dizendo nesse texto? Ninguém vai avançar lamentando, sentando na cinza, chorando pelo passado que já passou, pelo que perdeu, pelo líder que se foi. Deus está dizendo que é hora de levantar agora. É hora de tomar a atitude agora. Levanta-te, Josué, porque sou eu que te animo. E é essa palavra que Deus tem ao nosso coração nessa noite. Eu estava pensando, quando o salmista, os filhos de Coré, eles escrevem o Salmo de número 42. E o Salmo de número 42 é o quê? É um diálogo do salmista com a sua própria alma. Ele está dizendo: por que te abate? Verso 5. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por que está desanimada? Por que está abatida dentro de mim? Espera, pois, em Deus, pois ainda o louvarei. O que é que o salmista está dizendo? Ele está dizendo: quando eu olho para a minha alma, quando eu olho para a circunstância, quando eu olho para os meus sentimentos, o que me vem é desânimo, é abatimento. Mas quando eu me levanto para louvar a Yahvé, eu entendo que a minha força, que o meu socorro, que a minha alegria procede dele. Queridos, não há nada em nós mesmos que nós possamos nos animar. O nosso ânimo vem de Deus. A nossa força vem dele. A nossa alegria vem dele. A nossa confiança vem dele. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós sobrevivemos a toda uma crise, a toda uma pandemia, e estamos aqui em fé? Porque nós estamos ouvindo a voz do céu dizendo: não desanime, não pare, eu te chamei, eu estou contigo e eu vou contigo cumprir todo o propósito que eu tenho sobre você. Essa palavra que vem do céu ao nosso coração nessa noite. Mas a Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que Davi, no capítulo 16, é ungido rei de Israel. Mas Davi não é colocado no trono, porque Deus unge, mas o tempo propício para que ele sente no trono procede de Deus. E então Davi vai até o campo de batalha levar alimento e olhar como estão seus irmãos. E a Bíblia diz que há uma voz naquele acampamento, há uma voz que está causando terror. Diga comigo: a voz de Golias causa terror. O povo está com medo, o rei está com medo, os soldados estão com medo, todos estão atrás dos muros com medo daquele gigante, porque o gigante gritava. E o que é que o gigante gritava? Não há homem em Israel que possa lutar comigo. Diga comigo: Satanás continua gritando nos nossos dias. Não há igreja para lutar comigo, não há gente para lutar comigo, mas nós estamos aqui nessa noite para dar uma resposta ao inferno e dizer: nós somos como Davi, e nós dizemos: alto lá, Satanás. Deus nos ungiu para enfrentarmos principados e potestades, porque Ele já dispôs desses principados e potestades e colocou debaixo dos pés da igreja. E nessa noite nós vamos fazer como Davi. Quando Davi chega no ambiente, está todo mundo com medo, todo mundo acovardado, inclusive o rei. E Davi pergunta: o que está acontecendo? E todo mundo começa a relatar os fatos a Davi. E Davi diz: eu irei
e lutarei contra este gigante. Nessa noite eu quero dizer a você, você precisa dizer como Davi: eu irei e eu lutarei contra esse gigante do desânimo. Eu vencerei esse desânimo, eu vencerei esse medo, eu vencerei o pânico, eu vencerei esse diagnóstico, eu vencerei essa sentença sobre a nação brasileira. Eu vencerei porque nós somos igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é mais do que vencedora. A igreja de Jesus está colocada no lugar de mais do que vitoriosa. É preciso que se levantem os Davis cheios de ânimo. Quem deveria estar cheio de ânimo era o rei Saul, mas o rei Saul estava com medo. Mas Deus levanta Davi para dizer: encoraja o povo, porque há um Deus de aliança sobre a nação de Israel. Nessa noite eu quero dizer: o grito do diabo é para causar medo no seu coração. O grito do diabo é para causar terror na tua casa. O grito do diabo é para causar desespero na tua família. Mas nessa noite há uma voz poderosa do céu que brada: o leão da tribo de Judá brada dos céus nessa noite sobre a sua vida, sobre a sua casa. O falso leão, ele pode até estar rugindo, mas há um leão da tribo de Judá, chamado Jesus Cristo de Nazaré, em que todo principado e potestade se dobra. E nessa noite, independente do grito que o diabo esteja dando na sua casa, na sua família, está aqui aquele que domina sobre todas as coisas. Qual é a sugestão do diabo para Elias? A sugestão do diabo para Elias é isolamento social. Parece com aquilo que a gente está vivendo, né? Parece muito com aquilo que nós estamos vivendo em nossos dias. Isolamento social, só que não era isolamento social pedido pelas autoridades, recomendado pela saúde, não. Era um isolamento social voluntário. Elias decidiu deixar o seu moço em Berseba e subir ao deserto sozinho. Porque Satanás sabe que uma pessoa sozinha, que uma pessoa isolada é uma presa fácil para a sua destruição. Ou não é verdade? Quando estamos sozinhos somos frágeis. Quando estamos sozinhos somos vulneráveis. Quando andamos sozinhos estamos suscetíveis a qualquer ataque. Mas quando nós temos pessoas que estão perto de nós, orando por nós, nos nutrindo de oração, cobrindo a nossa vida, nós somos invencíveis. Nessa noite, se você quer vencer o desânimo, você precisa andar com pessoas que oram, que buscam a presença de Deus, que proclamam a palavra, porque isso gera ânimo em nosso espírito. Amém, irmãos? Não anda com gente desanimada, com gente que vai lhe deixar lá embaixo na sua fé. Anda com gente que puxa você para cima, que faz você reagir. Quando nós estamos deprimidos, abatidos, tudo que nós queremos ouvir é o quê? É o consolo de alguém que vem para alimentar a nossa ferida. Todo mundo que está desanimado quer ouvir: é assim mesmo, a situação é difícil. Meu Deus, realmente é verdade, a coisa está muito feia. Mas quando nós encontramos alguém que diz: reage, levanta os ombros, coloca a posição de guerra, você é um guerreiro. Você não precisa ficar nessa posição de cosmiseração. Não fique com pena de você. Levante, reaja. Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Isso nos impacta. Deus precisa levantar gente animadora. Gente que confronte o outro, não dizendo... Sabe, quando Deus começou a ouvir o relato de Elias, Deus até deixou ele jogar para fora a ferida. E ele começou a dizer... Na sua visão errada, só eu fiquei, já chega, já basta a minha vida, eu estou exausto, eu não quero mais viver, porque todos os profetas te deixaram, eu estou sozinho. Deus foi ouvindo, mas quando Deus chega um momento que ele olha para Elias e diz: sai para fora. E é essa palavra que eu quero trazer ao seu coração nessa noite: sai para fora. Sai para fora desse estado de desânimo para ouvir a voz de Deus. Sai desse estado de, é assim mesmo, a situação é essa. Não é essa. Deus tem um propósito maior. A situação não é esta. O teu fim não é este. O propósito de Deus para a sua vida não é esse. Deus chega naquela caverna para dizer assim: Elias,
O que é que você produz dentro de caverna? Qual é a tua obra dentro de uma caverna? Quais são os teus feitos, as tuas realizações? Qual é o meu propósito para você dentro da caverna? Eu não te criei para a caverna. Eu te criei para os montes. Eu te criei para as pessoas. Eu te criei para o profético. Eu te criei para confrontar principados e potestades. Eu te criei para derrubar os altares de Baal. Eu te criei para ungir rei. Eu te criei para deixar uma geração de sacerdote. Eu te criei para cumprir o propósito que está no meu coração. Ouça a voz de Deus para você nessa noite. Eu não te criei para você viver desanimado, dentro de caverna com medo. Eu te criei para viver o meu propósito. Propósito de Satanás, queridos, é gerar uma visão errada e religiosa em nosso coração, para roubar de nós o propósito que Deus tem para a nossa vida. É quando nós dizemos: eu sou crente, é tanto sofrimento, é tanta angústia, eu vou ficar assim mesmo e tal. E o Senhor está dizendo para nós hoje: a vida cristã não é uma pendura de sofrimento. A vida cristã é uma vida de abundância, é uma vida de plenitude, é uma vida de alegria. E nessa noite eu libero sobre a sua vida essa palavra: ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, a árvore que foi cortada e aparentemente está seca, sem esperança, sem ânimo, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Está brotando nessa noite esperança, está brotando fé, está brotando confiança, está brotando amor, está brotando perseverança, está brotando propósito, está brotando chamado, está chamando, Deus está chamando profetas, Deus está chamando sacerdotes, Deus está chamando reis nessa noite para se colocarem diante dele, porque ele não desistiu de Elias, mesmo Elias na caverna, e ele não desiste de você nesse lugar. Queridos, Elias estava tomado pela voz do desânimo, mas o Senhor pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Esse lugar não se ajusta para a unção que eu tenho sobre você. Esse posicionamento, Elias, não se ajusta com a unção que eu derramei sobre você. A unção que eu derramei sobre você é uma unção de guerra, é uma unção de confronto, é uma unção de derrubar os falsos altares da idolatria. Nessa noite o Senhor está dizendo para você: a unção que eu te dei não está acompanhando o lugar que você está. Há um lugar maior para você. Há um lugar maior em Deus para você. Há um posicionamento em Deus maior para você. E nessa noite o Senhor quer te tirar do lugar que você está e te colocar no lugar que Ele te chamou. Deus tem algo extraordinário para o profeta que está acima da sua visão. Diga as experiências na Bíblia de pessoas que ouviram a voz de Deus. Vocês lembram de pessoas que ouviram a voz de Deus e que as suas vidas foram radicalmente mudadas? Nós não podemos, amados, nos acostumar a ouvir a voz das pessoas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque é a voz de Deus que nos muda, é a voz de Deus que nos transforma. A voz do líder pode ser boa, vai ser animadora, vai ser bênção, mas ela não é a voz de Deus para nós. Nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus para áreas específicas da nossa vida. O líder, ele vai ter a voz de Deus sim, no aspecto de conselho, de palavra, mas Deus quer nos levar à experiência com Ele, de ouvir o som da sua voz. O que é que Deus quer fazer com a sua igreja? Deus quer fazer a sua noiva ouvir o som do céu. Diga comigo nessa noite: eu sou noiva. E eu quero ouvir a voz que me dá direção, a voz de Deus. É essa voz que quebra os cedros do Líbano. Amém, amados? A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus. Diga aí: o seu propósito, o seu destino foi mudado e as nações da terra foram abençoadas porque Abraão ouviu a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus o chamando para ser o libertador da nação. Josué ouviu a voz de Deus. Davi ouviu a voz de Deus. Todos os patriarcas ouviram a voz de Deus.
A Bíblia diz que Jesus ouviu a voz do Pai. Amém? E quando nós olhamos para Pedro, que ouviu a voz de Jesus dizendo: vem e eu te farei pescador de homem. Pedro ouviu a voz irresistível de Deus que lhe trouxe mudança. E nessa noite eu quero liberar sobre a sua vida essa voz que traz mudança. Essa voz que dá propósito para a tua vida. Essa voz que estabiliza a tua saúde. Essa voz que traz cura para o teu físico. Essa voz que traz cura para a tua alma. Aleluia. Paulo ouviu a voz de Jesus e se tornou pregador dos gentios. A voz de Deus nos dá o ministério que precisamos, a unção que precisamos e nos leva ao propósito que precisamos. Diga comigo: eu quero ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, vai fazer o quê? Vai abrir a porta. E se abrir a porta, ele vai entrar e vai fazer morada. E vai cear com você e você com ele. Mas é necessário ouvir a sua voz. Quando Jesus estava falando em João 10 sobre ovelhas, ele estava dizendo que a ovelha ouve a voz do seu pastor. E essa ovelha segue a voz do seu pastor. A ovelha que conhece a voz do seu pastor não segue mercenário. Ela segue unicamente o pastor, porque ela conhece intimamente a voz do pastor. Então diga comigo: eu não posso ficar sem conhecer a voz do meu pastor. Como você segue alguém que não conhece? Como você ouve a voz de quem não conhece? É preciso conhecer a voz do pastor, para que essa voz lhe seja familiar. É tão interessante olharmos para um bebê em desenvolvimento, porque o bebê, ele, quando chega a alguns meses, ele começa a ouvir, lá desde o ventre, na verdade, ele começa a ouvir a voz do pai, ouvir a voz da mãe. E quando ele nasce, ele começa a reconhecer a voz do pai e da mãe. Ele pode estar no meio de uma multidão, mas ele sabe quando o pai está chamando. Ele sabe quando a mãe está chamando. Eu quero dizer para você, nós precisamos conhecer a voz de Deus no meio das multidões que nós estamos. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus no meio da sociedade que nós estamos. Nós precisamos reconhecer a voz do diabo. Por quê? Porque a voz do diabo traz medo, traz pânico, traz desequilíbrio, mas a voz de Deus traz paz. E quando você conhece, peraí, eu conheço essa voz, é voz de mercenário, eu não ouço, mas eu conheço a voz do meu pastor. E é nessa voz que eu descanso, é nessa voz que eu estou nessa noite. Quero ler com você o Salmo de número 29, que é uma canção belíssima. Salmo de número 29. Queridos, quantas pessoas ouviram a voz de Jesus e foram totalmente transformadas? Eu lembro daquele paralítico esperando o movimento das águas, que já tinha ouvido as vozes dos religiosos, que tinha ouvido a voz das multidões dizendo para ele: você vai continuar nesse lugar, porque ninguém vai conseguir jogar você quando as águas se movimentarem. Mas quando a voz de Jesus chega até aquele homem, ele diz: queres ficar são? E ele começa a relatar: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar nas águas, porque quando o anjo vem, movimenta as águas, desce outro, e eu continuo nesse lugar. E Jesus estava dizendo: está aqui as águas agitadas do milagre. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Como os discípulos passaram a noite inteira ouvindo a voz da fúria do mar em uma grande tempestade.
E a palavra de Deus diz que a tempestade era tanta que quase eles afundavam. E eles clamaram a Jesus: Jesus, não se dá que morramos. Jesus se levanta e diz: por que temeis, homens de pequena fé? E Jesus levanta a voz e diz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. É essa voz que dá ordem ao mar e à tempestade. É essa voz, queridos, que coloca em linha as tempestades em nossa vida e que diz à tempestade: haja bonança. É essa voz que nessa noite chega para você e diz: seja curado. É essa voz que diz à adúltera: vá e não peques mais, porque ninguém pode te condenar, eu também não te condeno. Vai embora e não peques mais. É essa voz que desmonta a religiosidade. É essa voz que quebra a soberba dos religiosos. É essa voz que fez com que Zaqueu olhasse para dentro de si mesmo e dissesse: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque a voz de Jesus causou incômodo no coração de Zaqueu e trouxe transformação à sua casa. Queridos, a voz de Jesus é poderosa para trazer incômodo para a sua família e gerar salvação na tua casa. A voz do Senhor é poderosa para causar tempestade, terremoto e trazer com ele a salvação do Senhor. A voz do Senhor é perfeita. A Bíblia diz que quando Elias está naquela caverna, passou o terremoto, passou o vento, passou o terremoto, passou o fogo e Elias continuou lá. Mas a Bíblia diz que veio a voz mansa e delicada do Senhor e disse: Elias, sai para fora. É essa a voz que dá ordem a Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. Nessa noite nós liberamos o som dessa voz sobre as casas onde há mortos. Não mortos físicos dentro de um caixão, mas mortos espirituais. Homens e mulheres rebeldes contra Deus, rebeldes contra a palavra, rebeldes contra a verdade de Deus. E nós proclamamos nessa noite: haja vida. Lázaro, sai para fora da idolatria, sai para fora da imoralidade, sai para fora do adultério, sai para fora da prostituição, sai para fora das correntes de Satanás, das cadeias do diabo. E nós liberamos essa palavra de libertação. E declaramos nessa noite também para a igreja: sai para fora desse lugar de falta de ânimo, de desânimo, de apatia, de indiferença, de egocentrismo, de ausência de amor ao perdido. Sai para fora. Nós soltamos as ataduras da igreja e proclamamos libertação e declaramos um povo livre para amar, livre para orar, livre para chorar, livre para gerar salvação, livre para proclamar liberdade aos cativos, livre para proclamar o ano aceitável de Yahvé. Eu libero nessa noite uma geração de homens nesse lugar, de mulheres nesse lugar, de jovens, de crianças que vão se levantar na unção profética para dizer no Monte Carmelo de Deus: Baal não é Deus, mas só Yahvé é Deus. Eu declaro sobre a geração brasileira, sobre o estado de Sergipe, que Deus está levantando nesse lugar uma geração profética, uma geração de homens e mulheres que, ao ouvir o nome Jesus, vibram. Amados, nós precisamos servir a Jesus com fervor, com uma alegria. Se vamos bater palma com alegria. Se vamos cantar com alegria. Se vamos fazer algo, vamos fazer com entusiasmo, com exuberância, dando a nossa força. Amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com toda a tua força. Então nós precisamos ser dinâmicos. Uma igreja dinâmica, que ora de forma dinâmica, que canta de forma dinâmica, que aplaude de forma dinâmica, cheia do Espírito. Porque nós temos luz, nós temos revelação,
Nós temos palavra e nós precisamos nos mover nesse espírito. Nessa noite o Senhor está aqui dizendo assim: olha, eu estou sacudindo a igreja. Sacudindo a igreja porque o avivamento vai chegar. O avivamento de Deus está vindo. Você consegue ver as gotas da chuva vindo sobre você? Nós vamos ver as pessoas entrando nesse lugar com fome de Deus. Nós vamos ver as pessoas entrando nesse lugar com fome da palavra, com fome da presença. Não serão negociantes da palavra, não serão negociantes dos princípios, mas aliançados com Yahvé. E eu quero ler o Salmo de número 29, que diz: tributai a Yahvé, seres angelicais, tributai a Yahvé glória e força, tributai a Yahvé glória devida ao seu nome, adorai a Yahvé na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz de Yahvé sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, e Yahvé quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desmuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio, e Yahvé se assenta como rei para sempre. E Yahvé dá força ao seu povo, e Yahvé abençoa o seu povo com paz. Amém, amados? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção. Ouve-se a voz do Senhor. E eu quero que você aí no seu lugar coloque as mãos sobre os seus ouvidos e comece a declarar: Senhor, eu não quero ouvir a voz da sociedade, eu não quero ouvir a voz do mundo, eu não quero ouvir a voz do diabo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser guiado pela tua voz. Os meus sentimentos serão influenciados pela tua voz. A minha vida será impactada pelo som do céu. Eu rejeito toda voz de medo, toda voz de insegurança, toda voz de terror, toda voz que Satanás tem usado para afetar as minhas emoções. Na autoridade do nome de Jesus, eu calo a voz de Satanás. E eu declaro que a única voz que nós estamos abertos é a voz do Espírito. Espírito Santo, ministra o coração da igreja nessa noite. A voz que vem do trono, que gera paz, segurança, firmeza, fé, confiança. Levanta os Josués que estão detidos nas suas dores. Levanta, Senhor, aqueles que estão com vestes de luto, e traz vestes de louvor. Que haja troca no lugar da cinza, uma coroa de alegria, óleo de alegria ao invés de cinza. No lugar do pranto, júbilo, festa. Nós liberamos que o som da festa será manifesto na casa do justo. Eu oro porque todos os decretos que o diabo disse sobre a nossa família estão cancelados no nome de Jesus. Todo decreto de morte, todo decreto de pânico, de loucura, estão falidos na autoridade do nome de Jesus. Você é guerreiro, meu irmão. Levanta a sua voz e comece a declarar: o culto não terminou, a unção permanece. Liberamos o som do céu nesse lugar.
Eu abençoo a cada criança, meu Deus. Eu abençoo a liderança desta igreja, a tua serva, as tuas servas, a pastora Ivonete e a pastora Cláudia. Eu abençoo, meu Deus, o grupo de louvor, o grupo de intercessão, todos aqueles, ó Deus, que têm trabalhado para que o teu reino cresça neste lugar, que a tua unidade torne nesta igreja, que o teu poder brilhar no teu povo e que os teus filhos avancem, Senhor, avancem e conquistem território que o Senhor já nos entregou por herança. Eu os abençoo nessa nova unção, eu os abençoo com a tua presença, eu os abençoo, Pai, eu os abençoo, Senhor, com a tua que esse tenha uma semana dominada pelo teu Espírito Santo, que o Senhor ilumine os passos de cada um e que cada um queira, Senhor, crescer no conhecimento de Jesus. Sejam sobre todos a tua graça, o teu favor, o teu poder, a tua unção, a tua comunhão, Senhor. Cada vida que entrou nesta casa, nesta noite, seja abençoada no nome de Jesus. Aqueles que se entregaram a Cristo, sejam, ó Deus, dominados pela tua presença. E haja embriagada da tua paz, da tua segurança em seus corações. Pai Santo, essas vidas são tuas. Esta igreja pertence ao Senhor. Nós te louvamos por cada vida. Te louvamos pelo que o Senhor fez. Te louvamos por que pertencer. Somos gratos a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Chega as mãos. Receba uma bênção do Senhor. Pai Santo, que a graça, a inefável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai Yahvé, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos vós e sobre todos aqueles que se chamam pelo nome de Jesus, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, no Brasil e em toda a terra, hoje e sempre. Amém?